Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, direto do Centro de Mídias. Hoje nós estamos aqui com a professora Andréia Cardoso, que compõe a equipe curricular de Geografia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Hoje, então, reforçando, nós temos uma super aula do 6º ano de Geografia com uma temática sensacional que eu particularmente adoro, que é urbanização e os desastres ambientais. É um tema super legal. A gente vai ter aí vários vídeos, atividades, é uma aula que será sensacional. Então vai aparecer aí para vocês na tela o que compõe a aula de hoje. Então está aparecendo aí para vocês a equipe curricular. Isso. Então a equipe curricular ela é composta da professora Andréia, que está aqui com a gente, a professora Mariana, que vocês vão conhecer através de um vídeo, eu que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também estará presente através de um vídeo. No nosso próximo slide, nós temos aí a habilidade proposta para a atividade de hoje, que é relacionar as características do processo de urbanização com a ocorrência de desastres socioambientais em diferentes lugares. A unidade temática é natureza, ambiente e qualidade de vida. O objetivo de conhecimento é biodiversidade e ciclo hidrológico. Então, vamos dar início à nossa aula. Bom dia mais uma vez, Bom professora. Dia. Tudo bem, professora Milene? Tudo certo. Hoje está friozinho, tá, né? Temos todas já prevenidas, protegidas. Protegidas, exatamente. O que nós temos para hoje, professora? Olha, hoje, como você disse, né, nós temos um tema, né, que requer muitas aulas, né? É um tema muito especial para a geografia e para outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente espera, né, que nesses próximos minutos vocês estejam conosco, acompanhem, registrem as suas dúvidas, né? Em algum determinado momento também as suas contribuições no nosso bate-papo. Então, estou muito feliz, né? Meu super bom dia para todos vocês, estudantes, professores, PCNPs, né, das diretorias de ensino que nos acompanham e toda a nossa equipe, né? Um oi também para a professora Mariana, professor Sérgio que nos acompanham e também aqui no estúdio quem está aqui nos apoiando. Então, hoje a gente vai falar do tema de urbanização, né? A relação do processo de urbanização com os desastres socioambientais. Então, vocês acompanham na tela conosco, né? A gente sempre traz uma introdução. É sempre muito importante a gente lembrar que a geografia, né, ela contribui para a leitura e a interpretação do espaço geográfico. É por meio dos estudos sobre os processos, as dinâmicas e os fenômenos que nós podemos entender as relações entre as sociedades e a natureza e as transformações das paisagens. Nessa semana, nós já tivemos a oportunidade de conversar na terça-feira, né, sobre as paisagens, né? A gente fez um exercício, né, com algumas imagens, com algumas fotografias, principalmente da Avenida Paulista, e, né, ficou aí o pedido, o convite para vocês conversarem com seus professores e aprofundarem um pouquinho mais esse exercício de observação, identificação e descrição de diferentes paisagens, principalmente aquelas que estão próximas a você, no seu lugar de vivência. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e eu trouxe outros 3 exemplos, né, de paisagens, de cidades do estado de São Paulo, para a gente começar a entender um pouquinho a relação da urbanização com a ocorrência de desastres socioambientais. Então, vocês vão ver agora na tela, né, nós temos uma imagem, vai ficar por alguns instantes para vocês. É uma imagem da cidade de São Paulo, a capital do nosso estado, né, do centro de São Paulo, né? E o que a gente pode observar nessa imagem, né? A gente tem muitos elementos, né, sociais, culturais, né? Construções, edifícios altos, né? E ali um pouquinho de vegetação em um alto dos prédios, né? Então, é um dia, essa foto foi tirada num dia típico de verão, agora, recentemente, em 2019. Já a segunda imagem, que fica na tela para vocês por alguns instantes também, para observar, ela já é de 2017, né? Uma imagem, uma fotografia de Santos, no litoral de São Paulo, litoral sul,
né? E a gente vê aí um pouco do mar, né? A faixa de areia, né? A orla, né? Que é muito bonita para quem conhece, né? Acredito que temos vários estudantes do litoral nos acompanhando. Também há avenidas, né? Com seus automóveis e algumas fachadas, né? De edifícios. E a terceira imagem, né? Nós temos também um outro exemplo nessa aula de Piracicaba, no interior de São Paulo, uma foto de 2017, onde a gente vê o rio Piracicaba, tão famoso em canções, na literatura, né? E também com alguns elementos sociais e culturais. Então, quando a gente olha para essas imagens, né? São paisagens muito bonitas, né? Muitos elementos para a gente analisar. A gente muitas vezes não conhece os tipos, né, de desastres que podem acontecer nessas cidades e tantas outras, assim como na cidade de vocês, né? Então, quando a gente está falando em desastres, a gente, por exemplo, quando a gente volta para a imagem de São Paulo, né, que ela agora volta para a tela, por favor, a gente vai lembrar da ocorrência de raios, tempestades, né, da questão das inundações que podem, né, acontecer na cidade, deslizamentos em alguns pontos. Esses são alguns exemplos. Quando a gente já vai para a imagem, né, de Santos, o que a gente vai lembrar? A gente pode associar a ocorrência das ressacas marítimas, aos deslizamentos, também a questão de raios. E quando a gente vai já para a terceira imagem de Piracicaba, a gente pode lembrar, por exemplo, também, assim como das chuvas fortes, né, a questão da erosão. Então, nosso objetivo aqui hoje não é ficar, né, analisando cada um desses desastres. A gente vai ter uma próxima aula para falar sobre isso, sobre os tipos, as suas diferenças, mas o importante é que cada cidade tem um processo de urbanização, né, tem uma história da formação do seu território, da ocupação do seu território e também, né, um histórico de ocorrências de desastres. E isso a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. Então, por enquanto, professora Milene, são essas as nossas contribuições. Obrigada, professora Andréia. Agora nós vamos assistir um super vídeo da professora Mariana, que também compõe a equipe curricular de Geografia, que ela fez com muito amor e carinho para vocês. Fiquem com o vídeo. Aqui quem fala é a professora Mariana. Da última vez que conversamos, eu falei um pouquinho para vocês sobre a importância do conceito de paisagem para a geografia. Falei também como nós podemos analisar uma paisagem a partir de 3 etapas. E vimos que a paisagem funciona como um registro da relação entre sociedade e natureza. Por isso, quando nós analisamos as transformações pelas quais passa uma paisagem, nós estamos, na verdade, estudando processos, fenômenos, dinâmicas que impactam o ambiente e as pessoas. Vamos, então, retomar um pouco esse processo de análise de paisagens e ver como ele pode nos ajudar a entender um pouco melhor os fenômenos que causam impactos socioambientais. Vamos lá? Vamos então considerar essa fotografia aqui. Ela é o registro de uma paisagem que sofreu uma transformação de grande impacto. Vamos então analisá-la. Lembrando que uma dica é seguir as 3 etapas. Primeiro, observar atentamente cada característica dessa paisagem. Segundo,
e identificar os diferentes planos que compõem essa paisagem, sempre começando por aquilo que está mais próximo do meu olhar e depois distanciando. E terceira etapa, descrever os seus elementos. Lembrando também que alguns desses elementos são naturais e outros são sociais ou culturais. Tudo bem? Vou dar um tempinho para você fazer essa leitura inicial. Voltamos então. Quais foram os elementos naturais que você conseguiu descrever? Você deve ter visto árvores, arbustos, solo, morros e outras coisas. E os elementos sociais e culturais? Você deve ter identificado casas, construções, plantações, uma estrada aqui em primeiro plano, certo? Mas note também que essa paisagem passou por algum fenômeno que transformou as suas características. Essa lama que conseguimos ver em boa parte da paisagem não estava aí antes, e ela trouxe impactos para os elementos naturais e para os elementos sociais e culturais da paisagem. As árvores e arbustos, por exemplo, alguns deles ficaram encobertos. E conseguimos ver que a estrada que está aqui em primeiro plano, parte dela foi destruída. O que será que aconteceu aqui? Você sabe que evento foi esse? Gente, essa daqui é a imagem de Brumadinho, um município em Minas Gerais que sofreu um desastre ambiental ocasionado pelo rompimento de uma barragem em 2019. Além de destruir casas e plantações, essa lama que nós vemos aqui possui rejeitos de minério e contaminou o solo e a água da região. Muitas pessoas morreram por causa desse evento, que continua causando impactos socioambientais até hoje. Como vocês puderam ver, as transformações em uma paisagem nos dão importantes pistas para compreender os impactos socioambientais ocasionados por diferentes fenômenos. O caso de um rompimento de barragem é só um deles, há vários outros. Você vai ter oportunidade de analisar alguns deles ainda nessa aula. É isso, espero que vocês tenham gostado, uma boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Olá, estamos de volta. Obrigada, Mariana. Professor, e os comentários do vídeo? Olha, professora Milene, cada dia mais a gente fica contente, né, com todas as contribuições da professora Mariana para as aulas de geografia, né, que faz parte da nossa equipe curricular de geografia da COPED, né. Ela trouxe contribuições muito importantes, né, principalmente resgatando, né, o exercício de leitura de paisagens que a gente já fez na aula dessa semana, né, na aula de geografia. Então, nosso muito obrigada. E agora a gente vai dar sequência, né, à nossa atividade para vocês colocarem um pouco em prática o que a professora Mariana sugeriu. Então nós vamos agora para um vídeo super bacana que ele tem aí a temática de prevenção de desastres. Esse vídeo ele vai ser utilizado para um exercício, então prestem bastante atenção, fiquem ligados aí no vídeo.
vamos lá. Vocês tiveram a oportunidade, então, né, de assistir essa animação do PNUD Brasil, né? Infelizmente, a gente não tem uma versão, né, com a narração em português, mas esse vídeo trouxe a legenda para vocês acompanharem. E ele traz mensagens, né, muito interessantes do ponto de vista da questão da prevenção, o quanto é importante, né, o investimento em prevenção para que os desastres, né, não afete tanto as populações, as diferentes populações em diversos lugares do mundo. E daqui a pouquinho a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu passo para a professora Milene. Obrigada, professora. Então, agora nós vamos para o exercício, para a atividade. Vai aparecer aí para vocês na tela 3 questionamentos. Vamos lá fazer a leitura, né? Lembrando que esses questionamentos estão ligados ao último vídeo que nós assistimos, que é o vídeo de prevenção de desastres. A primeira questão é: o que é um desastre? A segunda questão é: qual a diferença entre risco e desastre? E a terceira: quais são os riscos e desastres observados no vídeo? Vocês terão 5 minutinhos aí, coloquem as respostas, as contribuições no chat, lembrando que essa ferramenta maravilhosa aí que vocês têm, que é o chat, ela tem que ser usada de forma consciente. Então, coloquem aí realmente as contribuições, utilize esse espaço, né, professora, para dividir o que vocês sabem, o conhecimento, que esse é o momento. E voltamos daqui 5 minutinhos com aí a contribuição de vocês. Até logo!
Estamos de volta. Muito obrigado aí a todos que contribuíram no chat. Nós tivemos aí uma intensa participação dos alunos e agora nós vamos para a discussão dessas questões, aqui eu e a professora Andréia. Então, lembrando que o primeiro questionamento é o que é um desastre, né, professora? Nós tivemos aqui vários alunos que contribuíram no chat, como, por exemplo, a Monique, que colocou que desastre é quando acontece algo muito ruim, né? E nós tivemos também a Maísa, que falou que é um acontecimento que causa sofrimento. Sim. Nós agradecemos as participações, né? As estudantes trouxeram um pouco, né, dessa questão da percepção, né? O que elas realmente percebem, né, sobre essa questão dos desastres e o quanto isso comove, né? Quando a gente fala em desastres, a gente está falando em solidariedade, a gente está falando muitas vezes em crise humanitária, né? E então, esse é um tema muito importante que a gente pode conversar um pouco mais na próxima aula. Obrigada, professora. E aí, no segundo questionamento, nós tínhamos uma diferenciação, né? E aí, o que a senhora pode falar para a gente sobre a diferença dessas terminologias? Isso. É importante a gente lembrar que há processos naturais, físicos, né, do planeta, que são imprevisíveis, né? Como, por exemplo, a questão dos terremotos, né? A erupção de um vulcão. Então, são processos naturais. E isso a gente tem muitas vezes espaços urbanizados, né, que sofrem com essas consequências, né, sejam perdas de bens materiais ou vidas humanas, né. Por isso que o vídeo traz para a gente a mensagem de o quanto é importante, né, a gente investir na prevenção para reduzir realmente todas essas consequências, né? Então, o que a gente tem? O terremoto, por exemplo, ele vai acontecer independentemente da ação humana. Outros desastres, né, a gente já tem uma intensa interferência, né, da ação humana e faz com que realmente os desastres aí tomem proporções que realmente afetam diferentes comunidades, né, e acabam trazendo consequências financeiras, sociais e perdas de vida. Então, quando a gente tem essa situação, a gente está falando em desastres socioambientais. E a questão do risco, né, a probabilidade da população, né, de uma determinada população, sofrer as consequências, né, de um desastre. Não necessariamente significa, né, dano, né, mas existe, não necessariamente significa um desastre, né, mas é a probabilidade, né, de sofrer com um desastre, a questão do risco. É muito importante, é uma discussão que a gente pode aprofundar um pouco mais, né, professora? Exatamente. Para a nossa terceira questão, quais são os riscos e desastres observados no vídeo? Nós tivemos alguns alunos aí que colocaram suas contribuições. Quem são esses alunos? Nós temos a Ana, que colocou terremoto, Ana com 2 N's, importante ressaltar isso, né? Porque vai que tem outras Anas aí assistindo, é a Ana com 2 N's. O Cauã colocou alagamento, o Richard colocou terremoto, e o Diego e a Stephanie colocaram deslizamento, como aí os possíveis riscos, né, de desastres observados no vídeo. Isso, então, também muito obrigada pela participação de todos vocês, né? O vídeo, ele traz 2 momentos, né? Um momento onde retrata diferentes comunidades, situações, né, com a ocorrência de desastres. A gente pode observar a questão do desmatamento, né, a retirada da vegetação de uma encosta, a gente vê a ocorrência de um deslizamento, a questão das chuvas fortes, né, e o quanto a questão da infiltração da água nesse terreno, né, pode ocasionar, né, os deslizamentos. A gente também, em uma das passagens do vídeo, a questão da desertificação, né, a escassez hídrica, a problemática da água, também referência ao terremoto e a insegurança alimentar, né, que a gente também é importante tocar nesse ponto.
E num outro trecho do vídeo, né, numa segunda parte, ações, né, que as comunidades, né, juntamente com os governos, com as empresas, né, podem fazer tanto para evitar, né, e para reduzir aí os riscos e, consequentemente, né, os danos, as consequências dos desastres. Então, acho que é isso, professora Milene, principalmente são essas, né, as nossas devolutivas para todos vocês que estão participando conosco. Obrigada, professora. Eu acho que ficou claro, né, nesse momento, a resolução dessas questões, e gostaria de agradecer a todos os alunos que estão utilizando o chat de forma consciente, né? Aproveitem esse momento para colocar suas contribuições, tirar suas dúvidas. E agora nós vamos para um vídeo super bacana que o professor Sérgio Luiz Damiati, que também compõe a equipe curricular de Geografia, fez com muito carinho para vocês. Fiquem agora com o vídeo. Olá, gostaria de agradecer o convite da Andréia para poder participar da aula aí no Centro de Mídias. E ela pediu para eu falar sobre alguns conceitos que a gente trabalha na questão de redução de riscos e desastres. O primeiro conceito é o perigo, né? O perigo ele se refere à possibilidade de um processo ou fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer em um determinado local em um determinado período. Isso também está associado a um outro conceito que é a questão da vulnerabilidade, que é um conjunto de processos e condições resultantes, né, de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, e ao qual aumenta a nossa suscetibilidade àquele perigo. Então, a gente está, hoje em dia, né, um exemplo aí do Covid, o perigo que a gente corre, e, por exemplo, se eu saio na rua sem utilizar uma máscara, eu estou mais vulnerável àquele perigo, né? Então, essa é a noção aí de vulnerabilidade. E o risco também, que é um outro conceito, né, é a possibilidade de se ter uma consequência prejudicial ou danosa em função desse perigo, da minha vulnerabilidade e do dano potencial que isso pode causar. Isso é sintetizado em uma fórmula. Então, a fórmula para calcular qual é o risco que a gente está correndo, né? Então, é igual ao perigo, à nossa vulnerabilidade e aquele potencial dano. E vocês já devem ter aprendido aí em matemática que eu posso acrescentar uma divisão nessa fórmula e tudo que eu for dividir, né, eu vou estar diminuindo esse risco. E como é que eu vou diminuir o risco? É a questão da prevenção, né? E para fazer a prevenção, eu preciso ter a percepção do risco, preciso conhecer os riscos que eu estou correndo e qual a minha vulnerabilidade perante aquele risco e o que eu preciso fazer para não correr aquele risco ou diminuir o risco que eu estou correndo. Uma outra questão também, um outro termo utilizado na questão de redução de riscos e desastres é a questão da resiliência. A resiliência, ela vem de um termo utilizado na física, que é a capacidade de um objeto voltar ao que ele era antes de sofrer, por exemplo, uma extensão, uma mola, né? Então, é a capacidade da mola voltar ao que ela era antes. E esse termo é muito utilizado em outras ciências. Então, por exemplo, na biologia, quando um ecossistema sofre algum impacto, né, a resiliência dele é a capacidade dele voltar ao que ele era antes de acontecer aquele impacto. Na redução de riscos e desastres, a gente também usa o termo da resiliência, só que se a comunidade voltar àquele estado anterior, depois de sofrer um desastre, por exemplo, ela continua vulnerável, né? Então, quando a gente fala em resiliência, a gente também tem que falar na questão da nossa percepção e na nossa preparação para que aquele risco não aconteça mais. Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Até mais. Ok, voltamos aqui para o estúdio, né, do Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Então, professor Sérgio, muito obrigada pela sua contribuição, né? Trouxe também contribuições para as nossas questões do exercício. E eu gostaria que vocês agora observassem na tela, né, as palavras-chave, né, que o professor trouxe aí como contribuição
E fica a sugestão para você, né, conversar com o seu professor e aprofundar um pouquinho mais o que significa cada uma dessas palavras no contexto da aula de urbanização e desastres socioambientais. Então, a primeira palavra, ameaça, risco, vulnerabilidade, percepção, capacidade, resiliência, prevenção e recuperação. Agora a gente vai voltar para a professora Milene, que vai contextualizar para vocês algumas iniciativas que têm feito muita diferença nessa questão da prevenção de desastres, né? E como a gente pode realmente evitar e reduzir, né, as consequências para as diferentes populações. Com você, professora. Obrigada. Aqui no estado de São Paulo, né, especificamente, mas também no Brasil, nós temos diversas iniciativas que trabalham em conjunto com essa temática de riscos, né, e questões ligadas a desastres naturais. O importante também, que vai aparecer aí para vocês na tela, é que a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem uma equipe muito bacana que trabalha aí com alertas climáticos via SMS, totalmente gratuitos. Você vai pegar o seu celular, vai mandar um SMS para o número 40199 com o número do seu CEP, o que é importante, e você vai receber aí quase que diariamente informações, né, da Defesa Civil ligadas aí a mudanças climáticas. Mas lembrando que nesse momento, né, a Defesa Civil está trabalhando intensamente com o Covid-19. Então, além dessas mudanças, além de alerta de chuva, alerta de deslizamento, vocês também podem receber mensagens referentes ao Covid-19. Por que é importante você mandar esse SMS com o número do seu CPE, do seu CEP? Porque você vai receber mensagens da sua região, né? Então, isso que é importante. Não adianta eu colocar, né, professora, o CEP de uma outra região e eu vou receber mensagens, avisos de alerta, de chuva, que não condiz com a minha realidade. Exatamente. Então, vou pedir para que coloque novamente o número para vocês, para quem não teve tempo de anotar. Então, o SMS deve ser enviado para o 40199. Além aí também que a gente conta, além da Defesa Civil, com o CEMADEM, né, professora? Que é um centro de monitoramento fantástico, né? Isso. Então, além da Defesa Civil, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do Instituto Geológico, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais na aula da semana que vem, a gente gostaria de destacar para vocês a campanha Aprender para Prevenir, que envolve escolas, universidades e Defesa Civil. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho agora a professora Milene, para encerrar essa aula, sobre a participação, né, da escola, que ela veio lá de Paraibuna, aqui no Vale do Paraíba, que é sobre a Patrulha da Prevenção. Então, professora, conta para a gente um pouco sobre esse trabalho. Vai aparecer aí para vocês na tela, para ilustrar, o desenho, né, da Patrulha da Prevenção. A Patrulha da Prevenção é um projeto de sustentabilidade que trabalha com RRD, né, riscos aí de desastres, que compõe aí os alunos da Escola Estadual Professor Geraldo Martins dos Santos, do município de Paraibuna. Essa escola foi ganhadora da campanha do ano passado. A escola ganhou um material super bacana, que é uma estação meteorológica. E isso só foi propiciado para a escola a partir dessa campanha. E essa campanha, inclusive, está aberta nesse momento. Então, a escola que quiser participar dessa campanha, só entrar lá no site do CEMADEM, lembrando que é o CEMADEM Educação, né? E você tem acesso aí à plataforma com várias informações. Então, só falando um pouquinho do que aconteceu o ano passado, especificamente nessa escola, que é a escola ganhadora, os alunos da segunda série do ensino médio, que agora estão na terceira série do ensino médio, eles elaboraram uma revista, um livro de atividades com esses personagens que vai aparecer aí para vocês na tela. E nesse livro de atividades era uma história em quadrinhos que falava sobre o aquecimento global. E ao fim tinha uma série de atividades e exercícios. Esse livro, ele está digital, né, e está lá para acesso no Instagram da Patrulha da Prevenção. Então, é só entrar no Instagram, digitar lá Patrulha da Prevenção e vocês vão ter acesso. Lá no início tem um linkzinho,
Aí tá aparecendo para vocês o endereço, né? Mas lá na página tem um link de acesso onde vocês conseguem acessar esse livro de atividades, que inclusive é voltado para alunos do 6º ano, para essa faixa etária. Então, você, aluno do 6º ano, pode acessar esse guia, esse livro de atividades, que é bem bacana, todo confeccionado pelos alunos da escola estadual. Muito bom. Parabéns, professora, parabéns a toda a escola, a todos os estudantes envolvidos. E é muito importante lembrar que na rede nós temos muitas outras iniciativas também que trabalham com esse tema e que gostaríamos muito de contar para vocês e conhecer, né, nas próximas semanas. Então, eu fico aqui já com o meu muito obrigada, muito especial estar aqui com vocês mais nessa manhã. E na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre essa temática. Agradeço a todos que acompanharam, a toda a produção, a professora Milene, né, super parceira aqui no estúdio. E até logo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.